Oi pessoal, vamos trabalhar hoje com a aula 2 na turma de anual. Às vezes vocês encontram pessoas canhotas e os pais são destros. Tá, mas a história, pode ter vindo do avô. E aí tu faz uma análise lá e vê que todos os avós também são destros. Se de repente você fizesse uma pesquisa dos bisavós, triavós, tetravós e achasse todo mundo destro e de repente apareceu um canhoto, tem um nome para isso? Tem. O nome é atavismo ou reversão. Atavismo ou reversão é uma característica sempre recessiva, que ela pode passar muitas gerações sem se manifestar, até de repente ela encontrar condições para fazê-lo. Aí ela faz com toda a sua excelência, com toda a sua exuberância. Então veja bem, sempre o gene atávico ele tem que ser recessivo. Tu encontra uma família de 1, 2, 3, 10 gerações, não tem nenhum albino. De repente aparece um albino. Tá, mas peraí, veio o pai, veio do avô, veio do bisavô, veio do triavô, do tetravô, do pentavô. Sim, veio de todos eles. Claro, porque é o gene recessivo. O gene recessivo pode ir passando gerações sem se manifestar. Essa capacidade do gene passar muitas gerações sem se manifestar, nós chamamos de atavismo ou reversão. É a mesma coisa. Repito, pessoal, sempre, lateralidade canhestra, olhos claros, albinismo, sempre são características recessivas. Pode passar com gerações? Não se tem um número exato, mas pode passar um número relativamente grande de gerações. Bom, pessoal, agora nós vamos ver uma outra coisa. Imaginem o seguinte, o que é diabetes? Diabetes é uma hipofunção da glândula pâncreas. Nós vimos em aulas anteriores que o pâncreas tem uma parte exócrina, secreta substâncias para o ambiente, que é são os ácidos pancreáticos. Na verdade, qual ambiente vai para o intestino? Sim, mas o intestino é considerado ambiente, não tem células no interior do nosso intestino. Então, esses ácidos pancreáticos são exócrinos. A parte endócrina do pâncreas a gente chama de ilhotas de Langerhans, ou simplesmente ilhotas. Elas produzem dois hormônios, a insulina, que retira o excesso de glicose e forma glicogênio. A gente chama isso de glicogênese. E guarda o glicogênio nas células do músculo ou do fígado. Só que a gente insiste em ficar vivo e acaba gastando a glicose, consumindo a glicose para gerar energia. E aí, quando baixa a nossa glicose, quando baixaria a nossa glicose, nós entramos com outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon faz o inverso da insulina, ele faz a glicogenólise, isto é, ele repõe a glicose no nosso corpo à medida que nós vamos gastando. A pessoa diabética, ela tem um problema de produzir, tem o diabetes 1 e diabetes 2. Falar do diabetes 1. Quando a pessoa produz menos insulina do que deveria, aí ela não retira aquele excesso de glicose e a glicose em excesso acaba aparecendo na urina e gerando um quadro clínico grave, certo? Agora vamos criar um exercício mental. Vamos imaginar que um determinado indivíduo, é dramático, mas vamos pensar, né? Vamos imaginar que um determinado indivíduo sofreu um acidente. E nesse acidente ele lesou uma parte do pâncreas, justamente as ilhotas de Langerhans. Aí esse indivíduo parou de produzir insulina. Tá, mas pera um pouquinho, diabetes não é hereditário? Sim, diabetes 1 é hereditário, mas esse indivíduo não tem o gene para diabetes. Não, ele não tem, porque ele é diabético porque houve um acidente. Ele tem a característica, mas não tem o gene. Mas existe o gene, existe. Então, isso aqui nós chamamos de fenocópia. O indivíduo tem uma cópia fenotípica. Por quê? Porque existe aquela característica determinada por genes, o indivíduo não tem aquele gene, mas tem a característica. Ele quer dizer, ele não tem o genótipo, mas tem o fenótipo. A isso nós chamamos de
fenocópia. Para fazer um exemplo um pouquinho forçado, né? Mas imagine assim, uma pessoa extremamente clara, ascendência europeia. Aí essa pessoa resolveu, optou por viver numa região muito ensolarada. E ela tem um trabalho que ela realiza sempre ao sol. E aí a pele dela começa a escurecer, só que a família dele é toda de pessoas extremamente claras. Um belo dia você encontra essa pessoa e diz, tá, mas ele é filho desse casal? É filho desse casal. Tá, mas ele é tão escuro? Não, peraí. Ele tem um fenótipo escuro, mas os genes dele são de uma pessoa clara. Então, ele não tem o gene do escuro, ele tem apenas o fenótipo escuro. Então, isso é uma fenocópia. É quando uma característica aparece no indivíduo, mas que ele não tem o gene para aquela característica. Quando nós trabalharmos com grupos sanguíneos, que é uma das coisas que mais cai em genética, aí eu vou lhes falar que existe um fenótipo chamado falso O. Hoje a gente chama de fenótipo Bombaim. Bombaim era uma cidade na Índia onde surgiu o primeiro caso de fenótipo Bombaim. Hoje não existe mais Bombaim, existe Bombaim, só que ela não tem mais o mesmo nome. Hoje ela é chamada de Mumbai e é uma das cidades mais populosas do mundo, certo? Quando ainda o nome era Bombaim, surgiu esse fenótipo, e que a gente chama de falso O. Falso O, pessoal, é porque para uma pessoa ser do grupo O, ela tem que ter o gene OO, ou I pequeno, certo? Mas existiu uma pessoa lá em Bombaim, que ela não era Izinho, OO, mas ela se portava como se fosse uma pessoa do grupo O, mas ela não tinha o genótipo do grupo O. Então, nós denominamos de fenótipo Bombaim ou falso O. Ela geneticamente não é do grupo O, mas fenotipicamente, ela é do grupo O. Então, isso é mais um caso de fenocópia. O indivíduo tem a característica, mas não tem o gene que determina esta característica. Mas aí nós vamos voltar a essa fenocópia porque ela é muito presente na nossa vida, né? Principalmente em cores de pele, cores de cabelo. Por exemplo, uma pessoa tem os cabelos escuros e ela toma muito sol. A tendência ao sol é que o cabelo clareie, mas os genes da cor de cabelo não vão alterar. Então, alterou o sol, o efeito que essa característica está tendo nesse indivíduo. Então, é mais um caso de fenocópia. Pessoal, imagine o seguinte, que tu tem um indivíduo que é dominante. Por exemplo, olhos castanhos. Mas tu não sabe se ele é olhos castanhos ser grande ou ele ser olhos castanhos ser grande ser pequeno. E por algum motivo tu gostaria de saber disso. Como é que a gente resolve isso? Bom, na espécie humana é mais complicadinho. Mas se tu estivesse trabalhando com ervilhas, por exemplo, tu tem uma ervilha amarela, tu quer saber se ela é pura ou híbrida. O que tu faz? Tu faz um back-cross ou retrocruzamento. O que é isso? Tu pega aquela ervilha amarela, que tu não sabe se é grande ou a grande é pequeno, e tu cruza com um indivíduo recessivo, uma ervilhinha verde. Quando tu analisa o resultado, vamos supor o seguinte, deu tudo amarelo. Ah, então ela era pura. Tá, mas imagine que nasceram nas ervilhas, que tu cruzou amarela com verde, nasceram metade amarela, metade verde. Ah, mas então aquela amarela parental era híbrida. Então, o cruzamento que tu fizeste é isso aqui, ó. É um back-cross ou retrocruzamento. Quando nós cruzamos um indivíduo híbrido, aí tu confirma que ele é híbrido e tu cruzaste com um indivíduo recessivo. Então, sempre nós vamos encontrar no back-cross a proporção 1 para 1. Se fossem duas características, daria 1 para 1 para 1 para 1. Se forem 3 características, vai dar 8 uns. Se forem 4 características, vai dar 16 uns. E assim sucessivamente. Quando o back-cross for desse tipo. Nós veremos no último capítulo de genética que às vezes o back-cross pode dar 9 para 1 para 1 para 9,
4 para 1 para 1 para 4, 3 para 2 para 2 para 6, 7 para 3 para 3 para 7. Esses casos todos que eu citei, são bem diferentes, essas probabilidades. Essas aí é quando os genes estão no mesmo par de cromossomos, a gente diz que eles estão linkage, ligados. E quando eles vão para o gameta e ocorre a meiose, forma uma ponte entre as cromátides internas homólogas e elas trocam pedaços. Aí a gente diz que houve o crossover, houve o sobrecruzamento, houve a permutação. Aqueles casos de crossover, todos eles a gente obtém com retrocruzamentos, mas não é esse clássico aqui. Esse retrocruzamento clássico é quando tu pega um híbrido, cruza com um recessivo. Normalmente a proporção esperada é de 1 para 1. E para que a gente faz isso? Para saber se o indivíduo é puro ou híbrido. Pessoal, um francês que está aí na tela, ó. O nome desse cara é Quenet. E ele era um geneticista francês, está no seu laboratório e está trabalhando com ratinhos. E no seu laboratório ele tem ratos cinzentos e ratos pretos. Em um determinado momento, pessoal, ele pega um rato cinzento e marrom, desculpa, amarelo. A cor aqui não vai ser o importante. Ele pega esse rato amarelo, cruza com uma rata amarela e analisa a descendência. E notem que ele achou 3 amarelos para um preto. Aí vem a clássica pergunta: esse amarelo aqui, ele é dominante ou ele é recessivo? Lembrem daquela regrinha que eu lhes passei? 2 dominantes podem ter um filho recessivo? Por exemplo, um homem de olhos castanhos e uma mulher de olhos castanhos podem ter um filho de olhos azuis? Podem. 2 recessivos podem ter um filho dominante? Jamais. Então, um homem de olhos azuis, a mulher de olhos azuis, não devem ter um filho de olhos castanhos, melhor que não tenha. Agora, olhem esses ratinhos, ó. Amarelo com amarelo e um preto. Então, 2 dominantes podem ter um filho recessivo. Se amarelo é dominante, 2 amarelos podem ter um filho preto. Agora, e 2 pretos poderiam ter um filho amarelo? Só pode ser uma, tá? Porque se o preto é recessivo, de 2 pretos, todos os descendentes serão pretos. Isso a gente já sabe. O que o Quenet não esperava é que quando ele cruza 2 amarelos, e ele está aguardando uma proporção de 3 amarelos para um preto. E aí ele faz o cruzamento, e quando ele começa a contar os valores da descendência, ao invés de dar 3 para 1, ele encontra o quê? 2 para 1. Aí o Quenet, pelo menos eu imagino que ele tivesse pensado o seguinte, ó, ou eu estou descobrindo uma coisa nova, ou aquelas proporções do Mendel, de repente, não são tão exatas. E aí ele lançou uma teoria. Ele disse, olha, talvez possa ter acontecido o seguinte, que o gene para a cor amarela, quando em homozigose, quando em dupla dose, ele poderia causar algum distúrbio funcional do indivíduo, levando à morte. Isso aí significaria que não existem ratos amarelos puros. Por isso que eu estou encontrando para cada 2 amarelos, um preto. Seriam os 2 amarelos híbridos e o preto, claro que homozigótico. Ele lança essa teoria. Então, se eu representar aqui no quadro, eu faria assim, ó, amarelo híbrido, cruzo os 2, daria um amarelo puro, 2 amarelos híbridos e um preto. Só que veja bem, ó, esse indivíduo aqui não está nascendo. Aí o Quenet cria esse termo, ó, o gene para a cor amarela é letal. Letal eu posso trocar por fatal, mortal. Então, o gene para a cor amarela leva o indivíduo à morte. O Quenet não tentou explicar por que, ou pelo menos não chegou aos livros, uma explicação de por que o gene para a cor amarela, quando em homozigose, levaria o indivíduo à morte. Só que isso aqui ainda teria que ser confirmado. Então, o que o Quenet faz? Ele cruza vários casais amarelos e acompanha a descendência.
Toda vez que nasce um amarelo, ele cruza esse amarelo com preto. Isso está fazendo um back-cross, ou reto cruzamento, para ver se esse indivíduo de fato é puro híbrido. E todas as vezes que ele pega um amarelo, filho de amarelos, e cruza com um preto, dá 1 para 1, um amarelo para um preto. Aí ele confirmaria que a cor amarela em homozigose levaria o ratinho à morte. Aí, ciência, tu não pode lançar uma teoria e já divulgar. O Quermont começou a fazer mais cruzamentos entre casais amarelos e quando as ratinhas já estavam num adiantado estado de desenvolvimento dos filhotes, ele abria a barriguinha das fêmeas para examinar os filhotes. Aí ele nota que de cada 4, estou fazendo um arredondamento, de cada 4 ratinhos, 3 estavam desenvolvidos. Isto é, teoricamente seriam esses 2 amarelos e o preto. E um dos ratinhos, dentre 4, já tinha abortado, isso é, já tinha morrido. Teoricamente seria quem? Seria aquele rato que tem os genes para a cor amarela. Aí o Quermont legou para nós uma classificação dos genes letais. Ele dividiu os genes letais assim, ó. Gaméticos, quando mata os gametas. E aí nós não temos nenhum caso, porque se mata o gameta, esse indivíduo não terá descendentes. Mas a classificação já está pronta ali. Se um dia nós descobrirmos algum gene que mate o gameta, é o gamético. Às vezes ele poderia matar, teoricamente, o zigoto. E aí nós chamaríamos esse gene letal de zigoto. A pergunta é, tem casos? Bom, nós poderíamos achar um caso. Ó. Aquele indivíduo, se você cruzar um indivíduo que os X e o Y não fazem essa junção, e às vezes pode nascer um indivíduo só com Y. Quando acontecer do indivíduo ter só um Y e nem um X, o zigoto não completa seu desenvolvimento. Então seria um dos casos raríssimos, né, de genes letais zigóticos. Aí o Quermont classificou os genes letais, então. Gaméticos, não tem um exemplo. Zigótico é muito raro, teria aquele indivíduo Y0. E ele classificou o gene letal também embrionário, quando mata o embrião. Que exemplo nós poderíamos usar? Os ratinhos, pessoal. Quem morria, quem não chegava a termo, eram os ratos amarelos. Então seria um caso, é um caso típico de gene letal propriamente dito embrionário. E aí não se tinha nenhum caso na época, mas claro que o biólogo, não o biólogo comum, o professor de biologia, que é o meu caso, sou um professor de biologia, mas o biólogo, o pesquisador, normalmente ele é um visionário, como o Quermont diz assim, será que só existem esses 3 ou talvez exista algum gene letal que deixa o indivíduo sobreviver, mas não deixa que ele chegue ao estado adulto ou cria algum problema mais grave? Esse gene, se aparecer, eu já tenho uma classificação pronta. Eu vou chamá-lo de semiletal ou subletal. Aí, olha a abordagem dele. Gene subletal ou semiletal é aquele que deixa o indivíduo nascer, mas interrompe bruscamente a sua vida numa determinada idade. Aí, depois disso, nós descobrimos que tem um gene que leva a uma característica chamada talassemia. E que essa talassemia, basicamente, tem 2 formas. Uma mais grave, que a gente chama de talassemia maior, que é aquele caso de um indivíduo tem os 2 genes para talassemia. Normalmente, esse indivíduo não chega à puberdade e não deixa descendência. E nós temos um caso de talassemia mais brando, que nós chamamos de talassemia minor, que é aquele caso em que o indivíduo tem um gene integrante para talassemia e um gene para a normalidade. E aí ele vai ter uma forma mais suave da talassemia. Tão suave que permite que ele tenha descendentes e que por isso, ainda hoje, nós temos casos de pessoas com talassemia. Não a maior, porque a maior do indivíduo, quando tiver essa doença, teoricamente ele não vai chegar à fase adulta, ele não vai deixar descendência. Bom, e aí eu botei alguns exemplos,
fibrose cística, ela não deixa o indivíduo chegar ao estado adulto. A distrofia muscular do tipo Duchenne, mesma coisa, o indivíduo morre cedinho, né? A síndrome da imunodeficiência severa combinada é aquele indivíduo que não forma as imunoglobulinas, não forma as gamaglobulinas, e ele não desenvolve a sua imunologia. Então, essa pessoa morria muito cedo. Hoje nós temos pessoas com essa doença e que vivem dentro de uma bolha. Essa bolha não entra ar, então ela não tem como ser infectada. Tá, mas quando ela crescer, Flávio, aí nós vamos trocando por bolhas maiores. Tá? Então isso aqui é semi-letal. Tu não vai deixar o indivíduo levar a vida dele normalmente, porque ele não vai levar uma vida longa. Então, todos esses casos aqui são genes subletais ou semi-letal. Que quando descobriu, não tínhamos nenhum exemplo, mas com o passar do tempo, os genes subletais mostraram-se ser a parte mais importante desse capítulo chamado genes letais. Tem muitas pessoas no mundo hoje que são vítimas desses problemas aqui de genes semiletais ou subletais. Bom, a nossa genética, ela começou com o monohibridismo com dominância. Só para recapitular com vocês, ó. A gente pegava uma ervilha de semente amarela, cruzava uma ervilha de semente verde. Aí na F1, que é a primeira geração, nasciam todas amarelas. Aí nós autopolinizávamos a ervilha amarela. E na F2, dos filhos da P, nasciam 3 amarelas para uma verde. Então, isso aí é monohibridismo com dominância. Na sequência, nós estudamos o caso das maravilhas, que tinha maravilha vermelha, tinha maravilha branca. Só quando nós cruzávamos a vermelha com a branca, ao invés do vermelho dominar o branco, ou do branco dominar o vermelho, elas eram codominantes. Então apareceu uma maravilha rosa. E aí quando nós autopolinizávamos a maravilha rosa, nascia uma vermelha para 2 rosas para uma branca. E a gente chamou de monohibridismo sem dominância. Monohibridismo sem dominância. Já voltamos. Confirmando, pessoal, quando nós consideramos uma característica, monohibridismo com dominância. Se, como no caso das ervilhas, o amarelo dominar o verde. Quando não há dominância, nós chamamos de condominância, ou monohibridismo sem dominância. Maravilha vermelha com branca dá rosa, rosa com rosa dá uma vermelha, 2 rosas e uma branca. A sequência da matéria nos levou ao dihibridismo com dominância, isto é, nós consideramos ao mesmo tempo 2 características. Aí o caso que nós analisamos foi ervilha amarela e lisa, e a gente cruzou com verde e rugosa, a sementinha. Aí na F1 deu todas amarelas e lisas. Aí quando a gente pegou 2 amarelas e lisas da F1 e cruzou-as entre si, nós obtivemos na F2 9 amarelas lisas, 3 verdes e rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa, numa proporção de 9, 3, 3, 1. Atenção, agora que vem o detalhe. No dihibridismo, nós consideramos 2 características, 2 pares de genes. Até agora, toda característica que a gente considerou era uma característica, um par de genes. Agora, pessoal, nós vamos pegar uma coisa um pouquinho mais complexa. Não chega a ser muito, mas é um pouquinho mais. É quando mais de um par de genes interagem. Como assim? Eles atuam em conjunto. Eles fazem o que a gente chama de interação gênica. Então, o que é interação gênica? Quando uma característica é determinada por 2 ou mais pares de genes que atuam em conjunto. Nós vamos ver agora, pessoal, que tem vários tipos de interação gênica. Tem os genes complementares, tem os poligenes, tem a epistasia dominante e tem a epistasia recessiva. Então, para exemplificar, que certamente vai ficar mais fácil da gente fixar. Ó. Eu vou analisar essas aves que estão no quadro. Essas galinhas que vocês estão vendo no quadro, elas têm 4 tipos de cristas. Tem a crista que os biólogos na época
lembraram de uma ervilha, chamaram ervilha. A outra eles acharam que lembrava uma rosa. Eu não consigo entender essa denominação, mas eles usaram isso aí, a gente vai acatar. E aí teria a síbilis e teria a noz. Analisando como é que se portavam esses genes, nós descobrimos o seguinte, pessoal, que tem um par de genes no cromossoma, tem outro par de genes no outro cromossoma, e eles estão complementando-se. Então, esse tipo de interação gênica nós denominamos de genes complementares. Notem o seguinte, ó. Para uma galinha ter a crista ervilha, ela tem que ter o gene E grande, mas não pode ter o R grande. Então nós teríamos dois genótipos. Ó, crista ervilha. R pequeno, R pequeno, E grande, E grande, R pequeno, R pequeno, E grande, E pequeno. Tem o gene para a forma ervilha, mas não tem o para rosa. Teríamos um outro tipo de crista que é bem ao contrário, ó. Essa rosa aqui, pessoal, ela tem o gene para rosa, mas não tem o da ervilha. Então nós temos dois genótipos, R grande, R grande, E pequeno, E pequeno, R grande, R pequeno, E pequeno, E pequeno. Agora, quando os dois genes para rosa e para ervilha se encontram, eles se complementam. Então, o indivíduo que tiver o R grande, o E grande, seja em homozigose ou seja em heterozigose, ele vai ter a crista noz, que é aquela lá, ó, que ele tem os dois genes dominantes, o gene para rosa e o gene para ervilha. E um quarto tipo de crista seria quando a ave não tiver nem o gene para rosa, nem o gene para ervilha. Ela vai ter todas as formas recessivas. E aí eu vou dizer que ela tem crista simples, totalmente recessivo. Então, aqui nós temos, ó, todos os possíveis genótipos. A noz, que tem um R grande e um E grande, pelo menos um de cada, nós temos 4 genótipos. A rosa, 2 genótipos, tem que ter um R grande e não pode ter o E grande. A ervilha tem que ter um E grande, mas não pode ter o R grande. E a crista simples não tem nada grande, então ela tem todos os genes recessivos. Se a gente fosse agora fazer os cruzamentos que normalmente a gente faz, observem aqui, ó. Eu vou pegar uma ave de crista noz, R grande, R grande, E grande, E grande, e vou cruzar com uma de crista simples, R pequeno, R pequeno, E pequeno, E pequeno. Vão ficar todos os descendentes híbridos, R grande, R pequeno, E grande, E pequeno. Aí eu vou pegar duas dessas aves de crista noz híbridas e vou cruzá-las entre si. E aí cada um indivíduo vai formar 4 gametas. R grande, E grande, R grande, E pequeno. R pequeno, E grande, R pequeno, E pequeno. E a fêmea é a mesma coisa, ó. Aí notem que eu tenho todo o diagrama de Pinhet para preencher. Eu poderia preencher os 16 quadradinhos, mas na aula passada eu expliquei para vocês que em muitos casos nós não precisamos preencher todos os quadradinhos, porque no momento em que eu preencher isso aqui, ó, eu tenho os 9 indivíduos que têm as 2 características dominantes. Então, nesse primeiro triângulo aqui, ó, ficou muito bom o meu triângulo, mas a ideia é essa aqui, ó. Esses 9 indivíduos terão as 2 características, o R grande e o E grande. Aí nós teremos esses 3 aqui, ó, que vão ter o R dominante e o E recessivo. Aí nós vamos ter esses 3 aqui, ó, pessoal, que vão ter o R recessivo e o E dominante, e aquele último grupo ali que vai ter os 3 recessivos. Agora, quando a gente faz a análise, ó, vai dar 9 para 3, para 3 para 1. Peraí, Flávio, 9, 3, 3, 1 não é o de hibridismo com dominância? Também. Tá, mas pode dar a mesma proporção? Pode dar a mesma proporção, mas então não é a mesma coisa? Claro que não, pessoal. Pensem comigo, ó. De hibridismo com dominância são 2 pares de genes, mas envolvem 2 características.
A interação gênica, neste caso de genes complementares, ela envolve 2 pares de genes, mas envolve uma característica só. Então, a coincidência de dar 9331 é apenas uma coincidência, porque genes complementares e díbridismo com dominância são fenômenos completamente diferentes. Vamos repetir, ó. No díbridismo com dominância, são 2 pares de genes, 2 características. Na interação gênica do tipo genes complementares, são 2 pares de genes e uma característica só. Então vejam bem, dá 9 indivíduos de crista nós, 3 indivíduos de crista rosa, 3 indivíduos de crista ervilha e um indivíduo de crista simples. Então, proporção 9:3:3:1 é o primeiro caso de interação gênica. É o mais importante? Não. Pouco cai isso aí no vestibular. Dentre essas interações gênicas, a mais importante é essa aqui que está no quadro. Ó. Poligênese ou polimeria quantitativa. Eu vou começar com um exemplo, pessoal, que é o que mais a gente usa. Cor da pele. Vamos supor, não é bem assim, pessoal. Vamos supor que a cor da pele fosse determinada por 2 pares de genes. Eu escolheria aqui as letras A e B. A grande determinaria a produção da quantidade máxima de melanina. Então, eu teria um indivíduo, a grande, ele produziria o máximo possível de melanina. Então, ele seria, a cor da pele dele seria o quê? Preta, ele seria um negro, tá, pessoal? Agora vamos para o outro extremo. Quando o indivíduo tivesse todos os genes pequenos, A pequeno, B pequeno, B pequeno, então ele teria, não é que não teria nada de melanina, ele teria o mínimo de melanina. Então, a cor da pele dele, ele seria caracterizado como um indivíduo branco. Notem bem, pessoal, ele é branco, não é albino, tá, pessoal? Albino é um outro par de genes que não está atuando junto com esses aqui, e que o albinismo é um par de genes recessivo que faz com que o indivíduo não tenha capacidade de produzir absolutamente nenhuma melanina. Então, aí o indivíduo vai ficar com toda a sua pele clara, branca, os pelos ficarão brancos ou amarelecidos e os olhos vermelhos. Tá, mas isso é coelho. Sim, tem coelho albino, mas tem humanos albinos, tá, pessoal? Eu conheço um cara que é bem branco e os olhinhos são vermelhos. Não, então é albino, tá, pessoal? O albino ele vai ter todos os pelos brancos, a pele branca, quase rosada, e ele vai ter os olhos vermelhos, porque não produz nada de melanina, tá, pessoal? E só uma informação, até nem tem muito a ver com hoje, tá, pessoal? Mas se vocês pensarem assim, ó, qual é a parte do nosso corpo que mais consome energia? Em termos absolutos é o nosso cérebro, mas em termos relativos, proporcionalmente ao tamanho, a parte do nosso corpo que mais consome energia é a retina. Então, por trás da nossa íris tem muitos vasos sanguíneos, que numa pessoa normal não aparecem. Por quê? Porque esses vasos sanguíneos são mascarados pela melanina. O albino, ele não tem nada de melanina. Então, a gente olhando para os olhos dele, a gente vê vermelho. Por quê? Porque está mostrando aqueles vasos que estão lá atrás, porque está circulando muito sangue, como em nós também. Só que a gente não mostra os olhos vermelhos, porque a melanina inibe aqueles vasos. Bom, então veja o seguinte, ó, esse indivíduo é negro, esse aqui é branco. E aí nós poderíamos criar fenótipos intermediários. Todo indivíduo que tivesse 3 genes para a quantidade máxima, vamos botar letras grandes. A grande, B grande, B pequeno. A grande, A pequeno, B grande, B grande. Esses indivíduos seriam os segundos mais escuros. Então, nós chamaríamos de mulatos escuros. Tá? Teríamos mais um fenótipo, que é o bem intermediário, que a gente chama de mulato médio. É aquele indivíduo que tem 2 letras grandes, 2 genes para a quantidade máxima,
e 2 genes para a quantidade mínima. Então eu teria indivíduo A grande, B pequeno, B pequeno, A pequeno, B grande, B grande. E A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Esse é o que mais tem fenótipo, né? Genótipo, desculpa. E aí nós teríamos aquele indivíduo que só tem um gene para a quantidade máxima e 3 para a quantidade mínima. Aí nós vamos chamar de mulato claro. Aí nós vamos ter assim, ó, A grande, A pequeno, B pequeno, ou A pequeno, B pequeno, B grande, B pequeno. São 2 genótipos. E por último nós vamos ter o branco, que é aquele que tem a quantidade mínima de melanina, e aí ele vai ter a cor bem mais clara em relação a todos esses indivíduos. Se nós cruzarmos, eu não vou fazer isso para vocês, porque é importante para o aprendizado vocês fazerem isso, ó. Mas notem bem aqui, ó. Esse aqui vai ser negro, ó, A grande, B grande, B grande. Aqui vai ser A grande, B grande, B pequeno, no lado escuro. Aqui A grande, A pequeno, B grande, no lado escuro. Aqui A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, no lado médio. Aqui, ó, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, no lado escuro. A grande, B pequeno, no lado médio. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, no lado médio. E aqui aparece o primeiro no lado claro, ó. A grande, A pequeno, B pequeno. Aqui vem mais um no lado escuro, no lado médio, mulato claro, mulato médio, mulato claro e branco. A proporção é bem estranha aqui, pessoal. É um negro para 4 mulatos escuros, para 6 mulatos médios, para 4 mulatos claros e para um branco. A essa altura a pessoa pode se perguntar assim, tá, mas não existem só esses tipos de cores de peles. A pessoa ou é negra, um lado escuro, um lado médio, um lado claro, ou branco. Claro que não, pessoal. Isso aqui é uma abordagem simplificada de como funciona a cor da pele. Na verdade, a cor da pele envolve 5 a 6 pares de genes. Então, a quantidade de fenótipo é muito maior. Esse é um detalhe. O outro detalhe é que cor da pele tem uma influência muito grande do meio. Se pegar 2 pessoas que têm basicamente a mesma cor de pele, uma pessoa vai ficar algumas horas no sol e a outra não. Tu não vai perceber assim na hora que elas estão diferentes, mas estão diferentes. Então a cor da pele tem uma influência muito grande no ambiente. Só para que isso aí fique mais claro. A gente não trata isso aí sempre assim, mas a cor de olhos também é determinada por um caso de poligênese. Olha aqui, ó, o olho bem escuro, o olho bem claro. Aí dá uma cor de olhos intermediária. Aqui não dá para ver assim, pela impressão, né? Mas eu já posso mostrar para vocês, ó. Aqui vai ter o olho bem escuro, aqui vai ter 4, um pouquinho mais claro, aí vai ter aqueles 6 ali que são os médios, depois tem mais 4 mais claros e um bem clarinho. Aqui de novo vai aparecer a proporção de 1 para 4, para 6, para 4 e para 1. Se a cor de olhos fosse determinada por 2 pares de genes, mas a cor de olhos, assim como a cor da pele, assim como a cor do cabelo, como a obesidade, como a altura da espécie humana, são todas características poligênicas. Então, aquela primeira aula que eu lhes dei sobre cor de olhos, olha, o castanho domina o azul, aí 2 castanhos podem ter um filho azul, 2 de olhos azuis não podem ter um filho de castanhos. Aquilo, quando eu dei para vocês, eu devo ter explicado que era uma maneira simplificada para a gente começar a estudar genética, que depois a gente colocaria as coisas nos seus devidos lugares. Agora estão quase indo para o lugar. A cor de olhos é mais um caso de poligênese, não com apenas essas três possibilidades de cor de olhos, mas com um número muito grande de cor de olhos, por se tratar de 5 a 6 pares de genes envolvidos. Eles podem, numa prova, também perguntar para ti assim, ó, se eu souber o número de genes envolvidos, eu tenho como saber o número de genótipos? Tem. Quer ver? Ó? Se a gente considerar 2 pares de genes, 2 pares de genes dá 4 genes. 4 genes determinam indivíduos
negros, mulatos escuros, mulatos médios, mulatos claros e brancos. Então, 4 genes mais um dá 5 genótipos. Tá, pessoal? Se eu tiver 100 genes mais um, 7 genótipos. 8 genes mais um, 9 fenótipos. E a recíproca é verdadeira. Alguém diz assim, eu tenho 9 genes. Quantos pares? Desculpem, eu tenho 9 fenótipos. Quantos pares de genes? 9 fenótipos, eu tiro 1, dá 8. São 2 genes para cada característica, vai dar 4 pares de genes. Essa fórmula aqui vai ser mantida. Bom, pessoal, aí vem mais um tipo diferente de interação gênica. A gente chama de epistasia. Essa epistasia, ela foi descoberta quando os pesquisadores trabalhavam com galinhas. E eles notaram que existiam galinhas coloridas, a colorida que eu falo, aquela telha, né? E tinha galinhas brancas. E nós trabalhávamos basicamente com 2 raças, as Leghorn e as Zoyland. Aí nós pegamos o Leghorn branca e cruzamos com a Hainaut branca. E na F1 deu todas as aves brancas. Aí nós pegamos 2 brancas de F1 e cruzamos 2 indivíduos de F1. Um galo híbrido com uma franguinha híbrida. E quando nós fomos analisar os resultados, aí que veio a surpresa, pessoal. Dava 9 aves coloridas, 13 aves coloridas, 3 coloridas, mas tinha dado 9 brancas. Por que isso, pessoal? Aí nós vamos trabalhar com os genótipos. Veja bem. O gene que vai determinar a cor é um gene dominante. Então, toda vez que a ave tiver C grande ou C grande, C pequeno, ela teoricamente vai ser uma galinha colorida. Acontece que tem um outro par de genes e outro par de cromossomos que inibe a manifestação desse alelo da cor. Então, nós dizemos assim, ó, esse gene que inibe será chamado de epistático. Eu vou representar por um I, inibidor. E esse gene C é o gene que pode ser inibido pelo epistático. Então esse gene aqui será chamado de hipostático. Parece meio confuso. Vou ter bem devagarinho. Ó. Vamos imaginar que eu encontrasse uma ave assim. Ó. I grande, C grande, C grande. Ela tem o gene para cor? Tem, mas ele está inibido, então ela vai ser branca. Vamos supor que a ave fosse assim, ó. I grande, C grande, C pequeno. Ela tem o gene para cor, C grande, mas ele está inibido, então ela vai ser branca. Mesma coisa se ela fosse, ó, I grande, C grande, C pequeno. Tem o gene da cor, mas está inibido. Agora, vamos fazer esse aqui, ó. I grande, I pequeno, C grande, C grande. Tá, mas tem 2 genes de cor e só um inibidor. Não importa, pessoal. Apenas um I grande já vai inibir, mesmo que sejam 2 genes para cor. Então, essas 4 aves serão brancas. Essa aqui, pessoal, C pequeno, ela já será branca, não importa. Tá, mas se tiver I grande, não muda nada, né? Porque ela já é branca. Esse I aqui era só para inibir o gene da cor, ela não tem o gene da cor, ela vai ser branca. Mesmo caso para essa aqui, ó. I grande, C pequeno. Ela naturalmente ela é branca, mas tem o gene inibidor, mas não precisa desse gene inibidor, porque ele não tem a cor para inibir. Tá, pessoal? Para encerrar as brancas, eu teria essa aqui, ó. Que ela não tem o gene inibidor, mas também não tem o gene da cor. Então, a imensa maioria das aves será branca. Tá, mas e aquelas que apareceram, essas 3 que apareceram coloridas, as coloridas serão assim, pessoal. Não tem o gene inibidor, mas tem o gene da cor. Não tem o gene inibidor, mas tem o gene da cor. Serão essas 3 aves aqui serão coloridas. Essas 9 desse triângulo aqui serão brancas. Essas 3 das pontas desse triângulo serão brancas e essas também serão brancas. Aí nós acabamos em 16 encontrando
13 brancas para 13 coloridas. Notem-se que, neste caso, o gene inibidor, ele é dominante, mas nós vamos encontrar também uma situação de genes epistáticos, onde o gene epistático é recessivo. Então, observem aqui, ó, quem é o gene que está inibindo. Vejam, essa cobaia aqui vai ser preta, essa vai ser branca. Quando o indivíduo for híbrido, ele vai ter a cor cinzenta, porque o gene recessivo está inibindo aquele marrom de se manifestar. E está inibindo também o preto, tá, pessoal? São aqueles indivíduos que têm o Czinho, ó. Então, esses 4 que têm o Czinho serão albinos, serão brancos, porque eles não deixarão nem a cor preta se manifestar e nem a marrom. E aqui nós teremos uma proporção bem diferente de tudo que a gente já trabalhou, ó. Quando, neste caso de epistasia recessiva, nós cruzarmos 2 indivíduos híbridos, que são os 2 marrons, né? O agute, ou selvagem, como tu quiser chamar, tu vai encontrar aqui, ó, 9 agutes, selvagem ou marrom, para 3 pretos, para 4 albinos. Então, é uma proporção bem diferente daquilo que a gente trabalhou agora, ó. 9 para 3 para 4. Então, vejam bem, conforme a proporção que tu encontre, tu vai saber se é um caso de hibridismo com dominância, se é um caso de poligênese ou polimeria quantitativa, se é um gene de epistasia dominante, que é aquele caso das galinhas brancas e das galinhas coloridas, ou se é um caso de epistasia recessiva. Aí quando tu encontrar essa proporção aqui, ó, 9 para 3 para 4, certamente é epistasia recessiva. Se tu encontrar 13 para 3, é epistasia dominante. Se tu encontrar 1 para 4, para 6 para 4, para 1, é poligênese ou polimeria quantitativa. Tem alguns autores que ainda colocam um 4º tipo, mas isso aí não é muito comum nos dias de hoje, né? Que é o gene que determina a audição normal, que aí o indivíduo botaria um A grande e um B grande para a pessoa ter audição normal. A falta do A grande, ou a falta do B grande, ou a falta de ambos, leva à surdez. E aí, se tu fizer o pinezinho aqui, tu vai achar uma proporção bem estranha, 9 para 7. Só que, no caso da audição, a gente não chama de surdez, a gente chama de surdo-mudez. Tá, mas peraí, o cara nasce surdo-mudo? Não, pessoal, a surdez e a mudez, na verdade, não tem relação nenhuma fisiológica. Porque tu vai escutar com isso aqui, ó. O som vai entrar, a tua orelha vai capturar os sons, vai amplificar, e aí ele vai percorrer o teu conduto auditivo externo e vai fazer vibrar o tímpano. Aí, lá no tímpano tem 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, que ao vibrarem vão transmitir o estímulo para o ouvido interno, para a cóclea e para o vestíbulo, certo? Bom, aí quando o indivíduo não tiver o A grande, não tiver o B grande, ou não tiver os dois, ele vai ser surdo. Quando ele for surdo, por não escutar, normalmente o surdo fica mudo. Então a gente bota como se fosse a mesma coisa, bota no mesmo pacote. Ah, o cara é surdo-mudo. Às vezes não é surdo-mudo. Ele só é mudo porque ele é surdo. Quem não ouve, praticamente, é muito difícil que ele aprenda a falar. Isso aí seria outro caso de interação gênica. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, quando um par de genes é transmitido, a gente chama de monohibridismo com dominância. Proporção esperada, 3 para 1, vai anotando. Quando a gente considera uma característica em que não há dominância, lá na F2 nós vamos encontrar a proporção 1 para 2 para 1. Uma maravilha vermelha para 2 rosas para uma branca.
Quando nós consideramos duas características, dois pares de genes, nós chamamos de dihibridismo com dominância. Ervilha amarela lisa cruzada com verde rugosa, né? Filme dá tudo amarela lisa. Aí eu autopolinizei a ervilha amarela lisa, deu 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verdes lisas, 1 verde rugosa. Bom, tudo isso que eu estou falando nesses últimos minutos, a gente chama de herança mendeliana. Quando nós entramos na interação gênica, a gente chama isso de genética moderna. Genética moderna, 2 pares de genes atuando num só caráter. Teremos aí a situação de genes complementares, no caso das cristas das galinhas, que nós vamos ter a crista noz, ervilha, rosa e simples, numa proporção 9, 3, 3, 1. É a mesma, coincidentemente, é a mesma proporção do dihibridismo com dominância, mas é um tipo de herança completamente diferente. Porque no dihibridismo com dominância, repito, 2 características, 2 pares de genes. Nos genes complementares, que é o primeiro caso de interação gênica, uma característica, 2 pares de genes que estão se complementando. Coincidentemente, a proporção é a mesma. Poligenes, polimeria quantitativa, vai dar uma proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1, quando considerar 2 pares de genes. Isso poderia ser aplicado para a cor da pele, para a cor dos olhos, para a cor dos pelos, para a altura e para a obesidade. Então, tudo isso aí é polimeria quantitativa ou poligenes. Proporção, repito, 1, 4, 6, 4, 1. Eu até recomendo que vocês façam uma relaçãozinha com todas as proporções. Quando aparecer a proporção, tu já sabe de que se trata. Ou quando ele disser do que se trata, tu já sabe qual é a proporção. Vamos fazer um exercício. Se der 13 para 3, aí vamos lembrar de quem? Das galinhas, Leghorn e Wyler, cruzado um galo branco e uma galinha branca, dá todos os indivíduos F1 brancas. Aí eu pego um galo e uma franguinha da F1 e cruzo-as entre si. Aí vai me dar 13 aves brancas e apenas 3 aves coloridas. Então, todos esses caras... Bom, esse aí é o caso de epistasia dominante. Quando for epistasia recessiva, é o caso dos porquinhos da Índia, dos porquinhos da Índia, né? Que eu vou pegar um porquinho da Índia preto, cruzar com uma branca, vai dar todos marrons. Pego 2 indivíduos da F1 marrons, vou encontrar 9 marrons para 3 pretinhos, para 4 albinos. Então, isso aí é a epistasia recessiva. Mas notem bem, ó, genes complementares, poligenes, epistasia dominante, epistasia recessiva, são todos casos de interação gênica. 2 ou mais pares de genes atuando numa só característica. Flávio, e se eu invertesse tudo? É o que nós vamos fazer agora, pessoal. 2 ou mais pares de genes atuando num caráter, a gente chama de interação gênica. Pode ser epistasia dominante, pode ser epistasia recessiva, pode ser poligenes, eu posso chamar de polimeria quantitativa. Existem autores que consideram polimeria quantitativa, mas se fosse tudo ao contrário, bom, se fosse tudo ao contrário, eu vou trocar tudo, ó. 2 ou mais pares de genes atuando num caráter, interação gênica. O que é tudo ao contrário? Quando um par de genes responde por 2 ou mais características. Aí, pessoal, muda até o nome. Aí eu vou chamar de pleiotropia. O que é pleiotropia, Flávio? Pleiotropia é o fenômeno contrário à interação gênica. Repetindo, ó, interação gênica, 2 ou mais pares de genes atuando num caráter. Pleiotropia, um par de genes atuando sobre mais um caráter. Um par de genes atuando sobre 2 ou mais caracteres. Vamos começar assim, pessoal. O Mendel, então ele fez o que nós chamamos hoje de herança mendeliana. O Mendel trabalhou com o quê?
O Mendel trabalhou no monohibridismo com dominância com ervilhas amarelas e verdes. No monohibridismo sem dominância, na codominância, o Mendel trabalhou com maravilhas, vermelhas, brancas e o híbrido rosa, rosa com rosa, de 1 para 2 para 1, codominância. Aí o Mendel trabalhou com dihibridismo com dominância. Ele pegou uma ervilha que era amarela e lisa e cruzou com uma que era verde e rugosa. Na F1 deu todas amarelas lisas, na F2 deu 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas, para 1 verde rugosa. Certo? Aí nós saímos da herança mendeliana e fomos para a genética moderna, que é onde nós vamos encontrar os genes complementares, nós vamos encontrar os poligenes, nós vamos encontrar a epistasia dominante e a epistasia recessiva. E aqui nós vamos encontrar o fenômeno inverso aos poligenes, a interação gênica, que é a pleiotropia. É tudo inverso. É quando um par de genes determina mais de um caráter, quando um par de genes determina vários caracteres. Bom, se o Mendel trabalhou com maravilhas, trabalhou com ervilhas, quem é que trabalhou com essa mocinha aqui? Ó? Essa mocinha que eu estou mostrando para vocês, ela é conhecida como a mosquinha das frutas. É a Drosophila melanogaster. Eu diria assim, ó, no século XX, essa mosquinha é o ser vivo, a espécie mais importante para a genética que foi trabalhada no século XX. Tá, mas isso aí é o quê? Isso aqui é genética moderna, tá, pessoal? Depois vem a genética contemporânea. O que é genética contemporânea? Genética contemporânea é o que a gente está fazendo hoje nos laboratórios. É a transgenia, é o caso que nós vamos inserir genes, ou que nós vamos desenvolver indivíduos em laboratório, nós vamos desenvolver clones, isso aí tudo, pessoal, é a genética contemporânea, são as coisas que nós estamos fazendo hoje no laboratório. Isso aqui, ó, a pleiotropia, é o fenômeno inverso à interação gênica, mas ainda faz parte da genética moderna. Bom, mas era o cara que trabalhava com essas drosófilazinhas, é o cara que já andou aparecendo na aula de hoje. Lembra quando eu falei que o backcross, quando der 1 para 1, é um caráter? Quando der 1 para 1 para 1 para 1, são 2 caracteres. Quando der 8 uns, são 3 caracteres. Quando der 16 uns, são 3 caracteres. Mas que o backcross, ele pode me dar algumas proporções bem diferentes. Ó. 9 para 1 para 1 para 9. Isso aí, pessoal, é quando 2 genes estão no mesmo par de cromossomos. Eles estão em linkage. Só quando eles vão para o gamete, eles vão em crossover. Isso nós vamos discutir na última aula de genética. Mas já vamos deixar claro uma coisa. O cara que descobriu esse troço de linkage ou crossover, olha o significado disso aí, pessoal. Em 1910, James Watson e Francis Crick não tinham descoberto o DNA. Eles não sabíamos o que era um gene. Em 1910, as leis de Mendel tinham sido redescobertas. Então, em 1900, se criou a genética. Em 1910, ninguém sabia nada de genética. E aí, esse cara que eu estou falando, trabalhando com essas mosquinhas das frutas, as drosófilas, o cara que eu estou falando chamava Morgan, Thomas Hunt Morgan. Em 1910, pessoal, quando não sabia nem o que era gene, o Morgan já começou a colocar assim, ó, um cromossomo tem muitos genes. A distância entre esses genes pode ser calculada conforme o resultado que a gente obtém no backcross ou retrocruzamento. O que é backcross ou retrocruzamento? Quando a gente cruza um híbrido com um duplo recessivo. Pessoal, nós não sabíamos nem o que era um híbrido, o que era um duplo recessivo. Mas o Morgan, no seu laboratório, já fazia mapeamentos gênicos com essa mosquinha aqui. Então veja bem, ó, em 2010 a URGS botou na sua prova assim, ó,
Nós estamos há 100 anos trabalhando com drosófila, isto é, em 1910 o Morgan começou a introduzir as drosófilas nos mapeamentos gênicos no estudo da genética. Casualmente, em 1910, pessoal, marca um ano bem importante também, quando Carlos Chagas, trabalhando sozinho, descobriu o causador da tripanossomíase americana, os sintomas, o ciclo de transmissão dessa doença. Só não descobriu a cura porque 110 anos depois não se tem a cura. Eu falei tripanossomíase americana, tem gente que talvez não tenha se apercebido que estou me referindo ao mal de Chagas, que foi descoberto quando Morgan descobriu o linkage crossover. E por que o mal de Chagas é chamado assim? Porque foi uma homenagem ao mal de Chagas. E o nome do causador, Trypanosoma cruzi, que é uma homenagem ao Oswaldo Cruz, que recém tinha vindo do Instituto Pasteur de Paris e acabou com os insetos do Rio de Janeiro, acabou com os ratos, porque acabando com os ratos, ele acabou com a peste bubônica e acabou com a varíola, instituindo a obrigatoriedade da vacina. E notem bem, os seus contendores tinham na sua liderança a Águia de Raia, que vocês devem ter ouvido falar, o tal de Rui Barbosa. O Rui Barbosa não aceitou a entrada de elementos estranhos ao corpo de uma pessoa. E aí houve aquela revolta da vacina, que depois nós vamos voltar a esse assunto. Hoje se fala tanto em uma possível vacina, né, contra o coronavírus, que se vier será muito bem-vinda, né, mas há 110 anos o Rio de Janeiro estava completamente revoltado porque o Oswaldo Cruz obrigava a 1910 o Carlos Chagas faz a homenagem ao Oswaldo Cruz quando ele descobre a doença de Chagas. Bom, então essa mosquinha é muito importante. Só que esse Morgan também fez umas coisinhas bem malvadas. Ele irradiou essa drosófila, submeteu a radiações. E aí a drosófila apareceu com essa característica aqui, uma asinha bem pequenininha, e ele chamou de asa vestigial, que é uma mutação. Acontece que toda drosófila que nascia com essa asa vestigial, o Morgan ia examinar a genitália dela, espermateca, se fosse um machinho, o ovo opositor, se fosse uma fêmea. E ele notava que a espermateca também estava modificada. Espera um pouquinho, mas o gene não era o da asa? Sim, só que esse gene, além de trabalhar característica da asa vestigial, asa normal, ele também alterava a sexualidade da mosca. E aí ele notou, vocês sabem que a mosquinha tem os balancinhos que lhe dão um plano de voo, como a gente diz, o equilíbrio de voo. Aí o que o Morgan fez? Analisou os balancinhos da drosófila, que tinha asa vestigial, e notou que também os balancinhos estavam alterados. Significa o quê? Que um par de genes atuou sobre pelo menos 3 características: a asa vestigial, a modificação na genitália da drosófila e a formação dos balancinhos. Então isso aí é pleiotropia, é tudo ao contrário da interação gênica. É quando um par de genes determina mais de um caráter. Então isso nós chamamos de pleiotropia. Eu usei o exemplo das drosófilas, tá? Aqui então tu tem uma drosófila de asa normal, não dá para a gente ver os balancinhos, mas eles dão plenas condições de voo. Essa drosófila tem asa vestigial, os balancinhos, embora a gente não veja, eles estão modificados. Ela mesmo que tivesse asas normais, com aqueles balancinhos alterados, ela não conseguiria voar. E aí, mas ela pode reproduzir? Não, ela não pode, porque o gene que alterou asas e balancinhos alterou os ovopositores na fêmea e a espermateca no macho. Então, um par de genes atuando sobre pelo menos 3 características.
Aí vem a clássica pergunta, nós podemos usar só esse exemplo ou temos mais? Então, eu vou colocando aqui, ó, pessoal, um caso que não é muito divulgado. Vocês já viram ratos? Ratos é uma coisa assim, horripilante. Tu vê um rato já, por favor, matem um rato, bota um gato. Antigamente, a gente tinha aquela fama de que gato come rato. Não, pessoal, o gato hoje come ração. Se tu der um gato para um rato, normalmente não vai comer o rato. Agora, o rato é morto pelo gato, certo? Todo gato tem uma tendência natural a matar um rato, certo? Inclusive, se vocês têm gato, se algum dia entrar um rato na sua casa, o gato tem aquilo como uma obrigação dele. O gato sempre vai matar um rato. Só que é uma coisa muito interessante. Quando um gato mata o rato, o que ele faz? Porque o gato tem o seu dono, né, pessoal? Lá em casa, o gato pertence ao pai e à mãe. Ou pertence a mim, a minha irmã, ao meu irmão. Não, o gato escolheu o seu dono. Todo gato tem o seu dono. Quando o gato matar um rato, ele vai pegar esse rato e vai levar aquele local da sua casa, aonde o suposto dono dele fica mais tempo. Se é o seu pai, que o gato considera o seu dono, e o seu pai em casa normalmente está na sala do computador, o ratinho aparecerá lá no computador. Observem isso. Eu já vi muitas vezes, não é que a minha casa tenha muitos ratos, mas na eventualidade do aparecimento de um rato, os meus gatos, eles não... Eu estou contando isso aí porque hoje de manhã, ontem à noite, eu encontrei um camundonguinho. E aí a minha gatinha, ela não parou mais, até hoje de manhã, quando ela conseguiu pegar o camundonguinho, e aí ela matou o camundongo, e ela procurou um local onde o suposto dono dela, que sou eu, permanecia mais tempo. E aí ela levou esse camundonguinho para esse local onde o suposto dono do gato estaria. Bom, então, o rato, ele pode ser extremamente agressivo com o homem e ele pode ser extremamente dócil. Quando o rato ele é cinzento, ele é... Então, pessoal, pleiotropia, um par de genes determina 2 ou mais caracteres. Então, toda vez que você encontrar um rato cinzento, ele vai ter sempre uma atitude agressiva, hostil em relação ao homem. Toda vez que encontrar um ratinho branco, o rato branco, ele não vai tentar roer o teu dedinho, ele não vai ter nenhuma atitude ostensiva em relação a nós, humanos. O rato branco, ele é dócil. Todo rato branco é dócil. Então, os geneticistas defendem essa ideia. Ó. O gene que determina a cor cinzenta determina o temperamento agressivo. O gene que determina a cor branca determina o temperamento dócil. Então, são casos de pleiotropia. E eu estou colocando outros casos aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui é muito comum em vestibulares. Ó. Quando nós nascemos, nós recebemos um aminoácido chamado fenilcetonúria, fenilalanina. Essa fenilalanina, ela é quebrada, ela sofre a ação de uma enzima. Acontece que algumas pessoas não têm essa enzima. E aí acontece o quê? Que esse aminoácido começa a se acumular na corrente sanguínea dessa pessoa e acaba indo para o sistema nervoso e levando a uma doença chamada fenilcetonúria. Essa doença ela é perceptível facilmente no teste do pezinho, quando a gente mede a quantidade de fenilalanina. Tá, pessoal? Então, o que a gente faz? Quando a criança ser submetida ao teste do pezinho, mostrou que ela tem essa fenilcetonúria,
A gente simplesmente só vai dar alimento para essa criança que não tenha fenilalanina. Então, todo produto para a criança, no rótulo, ele tem que constar se ele tem ou não fenilalanina. Mas isso bem nos primeiros tempos, que é quando a criança não tem o seu sistema nervoso formado. Depois que ela tiver, aí tu não precisa mais fazer essa dieta. Bom, essa fenilcetonúria, pessoal, na verdade, é um exemplo de pleiotropia. O indivíduo tem um par de genes que vai determinar várias características no indivíduo. Então, é mais um caso de pleiotropia. Pessoal, por hoje era isso. Vou só colocar um pouquinho para vocês. Olha, os números de Caxias com relação à pandemia, eles são, por enquanto, eles são maravilhosos. Nós temos 45 casos, nenhum óbito, 44 casos e 20 pessoas curadas. Quer dizer, nós temos 19 pessoas doentes e o mais importante, nenhum óbito. Provavelmente ou certamente muito disso tem a ver com isolamento. Então, vocês estão assistindo aula, vocês são jovens, vocês têm muito tempo pela frente, então cuidem desse isolamento, porque eu gostaria que vocês vivessem muito tempo, tá, pessoal? E o isolamento vai ser um dos responsáveis para que isso aconteça, tá? Para que vocês tenham uma longa vida, para que vocês deixem a sua marca aqui nesse planeta. Mas hoje é dia da gente cuidar muito disso aí, tá? Eu adoro ir ao mercado, então agora tu deixa para adorar daqui a algum tempo, depois que a gente passar disso aí, tá, pessoal? Um abração para vocês, falamos na semana que vem. Tchau, tchau. Agora foi. Então, vai dar 1h35. Tem uns gaps ali. 1h15 ali tu já pode... Eu assisto eles no final e